Podem sentar, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, soberano Deus, esteja sobre tua vida nesta noite, amém? Irmãos, como é bom revê-los. Eu não sei você, mas eu estava assim na expectativa de encontrar o povo de Deus de novo. Eu encontrei, foi quarta-feira. Estivemos aqui, foi uma bênção. Reencontrei os irmãos às 5 da tarde. Foi ontem, inclusive. Final da tarde, tivemos o evento das mulheres. Minha esposa ministrou para as mulheres. E hoje, às 5 horas, e agora no culto aqui. Em todos os momentos que eu estive aqui, a mensagem foi uma só. Como adorar ao Senhor. Como servir a Ele. Qual a forma que Ele quer ser adorado. Nós falamos isso na quarta-feira, nós falamos isso ontem, ministrando às mulheres, minha esposa ministrando às mulheres, sobre vestimenta. Se você, mulher, não veio, perdeu. Mas vai ter uma outra oportunidade. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, falamos sobre ritmos, arte, júbilo. Como é que a gente usa isso dentro da igreja? Com muita parcimônia, com muita responsabilidade. E hoje nós vamos falar também, daqui a pouquinho, sobre Deus. Vamos continuar falando sobre Ele. Irmãos, a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. Por que nós não falaríamos dEle? Servos que somos. Vamos falar assim. De maneira que é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nesta noite. Nós cantamos agora, entrega, não é? E cantamos, é um hino muito bonito, louvor muito bonito. Tem um momento do culto que eu gosto muito, de que os irmãos pensem que nós precisamos separar um tempo para entregarmos, colocarmos diante do Senhor os nossos pesares, as nossas dores, as nossas alegrias também, que crente é muito alegre. Então, esse é o momento que nós separamos para orar uns pelos outros. Como a Bíblia diz, quer ver? Quando eu olho para Colossenses, no capítulo 1, no verso 9, Paulo escreve àqueles irmãos que estavam na igreja lá em Colossos. O primeiro verso vai dizer que ele e Timóteo, saudando os irmãos ali. E quando a gente chega aqui no verso 9 para nós, porque é uma carta, por óbvio que não tinha essa separação, mas para nós entendermos e facilitar o nosso entendimento e localização, a Bíblia traz para nós aqui como verso 9 assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso é algo para os irmãos. Antes de eu conhecer essa igreja aqui, antes de eu conhecer cada rosto aqui, eu já orava pelos irmãos. Nós orávamos pelos irmãos lá de Embu das Artes. Estou aqui recebendo os irmãos, já vou apresentar eles. Porque nós orávamos uns pelos outros, e nós orávamos pelos púlpitos que naquele momento, naquela noite, estavam ali pregando, cantando louvores, e o povo que estava se reunindo naquele momento. E nós fazemos isso, porque a Bíblia nos ensina assim. Paulo não conhecia muitos daqueles irmãos. Paulo ouviu falar daquela igreja, daqueles novos convertidos, e ele diz assim: olha, desde o momento que eu tive conhecimento de vocês aí, que vocês se reúnem enquanto igreja, eu não cesso de adorar a Deus, de louvar a Deus por vocês. Irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Coletivamente, sim. Venha ao culto de quarta-feira, a gente ora também. No culto domingo a gente ora também, durante a semana a gente ora também nas nossas casas. Nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, entendendo isso, entendendo que nós, a Bíblia fala que o inimigo das nossas almas tão de perto nos rodeia, nós precisamos sim clamar ao Senhor uns pelos outros. E não só pelos irmãos que estão aqui nesse templo, mas pelos irmãos que estão se reunindo, ou já se reuniram, lá do outro lado do mundo, onde já passou a noite, é manhã.
já se reuniram, e nós oramos pelos outros. Então é o momento de você colocar diante do Senhor os seus pesares. As situações, elas nos achegam. Seja questão de luto, a irmã da nossa querida irmã Eliana, que está nos visitando esses dias, partiu. Aprove o Senhor, ainda vivendo, a família vivendo ainda o luto. As dores, doenças do físico, dores da alma, não são dificuldades que nós devemos colocar assim. E nesse momento eu quero orar por você. Você não precisa expor o teu motivo, e o pastor não vai constranger ninguém a isso. Eu apenas vou pedir para você, se você quer que o pastor ore por você nesse momento, seja qual motivo for, levante uma das suas mãos. Amém. Vamos orar. Louvado seja Deus. Vamos orar. Amém. Amém. Conversando com o irmão Lauro, agora à tarde, disse a ele que iríamos orar por ele no culto. A irmã Zélia não passou muito bem, eles estão viajando, estão na chácara, não conseguem ir e voltar quando eles vão para lá, conforme ele me disse. Mas ela não passou muito bem, precisou socorrê-la até um posto de saúde, mas já está bem. Pastor, tranquiliza a igreja, já está bem. Irmãos, o que nos sustenta? As nossas orações. O Senhor nos sustenta pelas orações dos santos. E Apocalipse diz isso, que as orações dos santos, elas são entregues no trono da graça, e o Senhor vai respondendo, vai abençoando, conforme o seu momento, conforme o seu querer. E é assim que nós vamos fazer nesse momento. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você e por você. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, diante do Senhor nós estamos, da Tua presença nós não queremos sair, Deus. Senhor, são tantas mãos que se levantaram nesta noite, são pedidos diversos, por dores, por luto, pela alma, por dores emocionais, pedidos de emprego, pedidos, ó Deus, são muitos, que só o Senhor conhece muitas vezes. Ó Deus, e basta o Senhor conhecer o nosso coração. E nós nos tranquilizamos quanto a isso, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor esquadrinha o nosso coração, conhece cada centímetro dele. Deus, muito humildemente nós estamos diante do Senhor, colocando os nossos pedidos e orando uns pelos outros, em especial, Deus, pelas mãos que, com ato de fé, levantaram suas mãos em direção aos céus, não em direção ao púlpito, não em direção a este pastor, mas em direção aos céus, do alto que vem o nosso socorro, diz a palavra. Deus, rogo ao Senhor nesta noite, que Deus nos abençoe, derrame graça e misericórdia. E Deus, que as situações, conforme o Teu querer, possam estar sendo resolvidas. Talvez situações, ó Deus, que ainda esta noite seja necessário termos um milagre do Senhor na nossa vida. Deus abençoe, meus irmãos. Deus, que possamos sair daqui e resolver nossas questões, nossas pendências, nossas lidas. Ó Deus, durante a semana, ó Deus, que as coisas acontecerão, o Senhor esteja conosco, nos orientando, ajudando, direcionando. Ó Deus, alivia as dores da alma, Senhor, as dores do luto. Deus, conforta o nosso coração. Abençoe nossos irmãos que não estão aqui conosco. Caso do irmão Lauro e esposa. Ó Deus, que a Tua graça e misericórdia os alcance também. Obrigado, ó Deus, pelo atendimento que a nossa irmã teve naquele posto de saúde. Obrigado pela restauração. Ó Deus, nós oramos pelo irmão Lauro, os procedimentos que ele está fazendo, os exames. Nós agradecemos ao Senhor porque tem dado essa oportunidade para ele em se tratar. Ó Deus, nós oramos pelos profissionais que estarão cuidando do nosso irmão. E desde já, Deus, restaura o nosso irmão para a Tua honra e para a Tua glória. E assim nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu não conheço todos os irmãos ainda. Então eu vou perguntar. Do lado esquerdo, tem alguém que nos visita? Não temos. Do lado direito, tem alguém que nos visita? Aqui na frente temos os irmãos. Lá atrás não. Esses irmãos são irmãos lá de Embu das Artes, onde pastoreei por alguns anos. Irmãos aos quais o Senhor me deu a graça de batizá-los,
levá-los ao batismo, conduzi-los a uma classe de batismo, introduzi-los à fé cristã. E muito me alegra o coração, porque eu não esperava, né, todos aqui, mas a família, Jorjão e Maria Malta, estiveram aqui conosco em alusão à Páscoa. A irmã Eliana, a Nicole e a Giovana não havia os visto ainda, talvez, depois que sair de lá, irmãs, talvez. E muito me alegrou o coração tê-los aqui. Sintam-se bem-vindas a louvar o Senhor, bem-vindos a louvar o Senhor conosco aqui neste culto. Depois os irmãos deem um abraço, que é uma família muito especial e crente, viu? Vamos seguindo. Então, irmãos queridos, nesta noite, eu gostaria de tratar de um tema muito importante e muito caro para nós, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Deus. Quem mais uma vez, o nosso Deus, e quem somos nós no reino. E para isso, eu gostaria de pensar com os irmãos em um verso, que ele está ali em Êxodo, no capítulo 3, verso 13 e 14. O livro de Êxodo, nós sabemos que a principal mensagem deste livro é a libertação do povo de Deus, cativo que estavam. O livro do Êxodo, irmãos, revela quem Deus é. Revela a soberania de Deus, em especial quando nós vemos aqui nesses versos, nós vamos fazer leitura, quando ele vai dizer, eu sou. Diz assim esses dois versos, capítulo 3, verso 13 e 14. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse-lhe Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Até aqui. Irmãos, nós professamos Jesus Cristo, e muitas vezes nós somos desafiados a dizer sobre o nosso Deus. Quem é o Deus que você serve? Qual o tamanho desse Deus que você serve? Muitas vezes nós somos desafiados a isso. E nós precisamos saber exatamente o tamanho do nosso Deus. Imagine uma situação. No silêncio absoluto, no espaço, 4 astronautas, dentro de uma cápsula, passam a observar a Lua, a Terra, aquela vastidão. E um deles, então, começa a pensar, como fomos frágeis. Como a Terra suspensa ali é tão pequena e tão frágil. Como aqui agora, observando tudo isso, longe do barulho do trânsito, sem distrações, apenas nessa vastidão. E ali então aquele astronauta crente, ele passa a refletir algumas coisas, depois ele relata isso. E uma das primeiras coisas que ele refletiu é, Deus não é pequeno. Nós é que o reduzimos. Mas eu fico pensando, aquele moço que frequentou, crente, que frequentou os bancos de escola bíblica dominical, ouviu a palavra de Deus, foi ensinado ali,
Ensinado que Deus é o soberano, o criador de todas as coisas. Agora esse moço estava tendo a experiência única em refletir sobre isso, quando olhava então aquela vastidão do cosmos, e chegando a essa conclusão: olha, Deus realmente não é pequeno, nós é que diminuímos o tamanho de Deus. Irmãos, eu penso que nós fazemos isso sim. Por mais crente que você seja, por mais tempo de igreja que você tenha, tempo de religiosidade talvez, o que nós acabamos de fazer aqui, nós oramos uns pelos outros. E oramos porque nós confiamos em Deus que pode todas as coisas. E eu espero que a segunda-feira, irmãos, comece assim, desse jeito para mim e para você. Confiando em Deus. Dizendo: o Senhor é soberano, Ele conduzirá a minha agenda. Muito embora, talvez, ela não saia da forma que você previu, que você colocou ali. Irmãos, a minha agenda do escritório e do meu trabalho é vasta. Mas muitas vezes eu começo meu dia de uma forma e termino de outra. E para mim está tudo certo. Porque eu prego e creio soberania de Deus. De forma, irmãos, que nós não podemos diminuir o tamanho do nosso Deus. Muitos querem, muitas vezes, adaptar Deus para colocar do tamanho que Ele entende. Qual o tamanho da caixinha de cada um? Muitas vezes. Então Deus precisa caber dentro daquela caixinha ali. É aqui, ó. Porque assim, a Bíblia diz para buscarmos, para louvarmos, para adorarmos, para nos reunirmos. Ah, pastor, mas eu tenho uma dificuldade grande durante a semana eu estar nos cultos. Eu tenho uma dificuldade muito grande, pastor, em visitar os irmãos. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não nos ensina ali a igreja do primeiro século, onde os irmãos estavam de casa em casa, partindo o pão, na comunhão, nas orações. Mas, pastor, isso aí é lá para trás. Não, é a Bíblia. É a Bíblia nos ensinando, o próprio Deus nos ensinando como é que a gente pauta os nossos dias, como é que a gente conduz os nossos dias. E se a Bíblia está dizendo: olha, os crentes, a igreja foi pensada por Cristo, você precisa estar na igreja. A reunião dos crentes, o ajuntamento dos crentes foi pensado por Deus, nós precisamos estar no ajuntamento dos crentes. Precisamos nos aconselhar, precisamos orar uns pelos outros, precisamos, a Bíblia diz isso. Mas não, pastor, mas eu tenho uma dificuldade muito grande com tudo isso, porque eu não fui acostumado a vir aos cultos de quarta-feira. Passa a acostumar, irmão. Começa a vir. Se você não estuda, se você não trabalha, se você não tem outra atividade que impeça você, porque se você tiver, eu sou o primeiro aqui a orar por você nos cultos. Serei o primeiro. Senhor, abençoa nosso irmão que está trabalhando. Senhor, abençoa nosso irmão que está estudando, se capacitando. Senhor, abençoa o irmão que nesse momento está aqui e ali. Abençoa, Senhor. Agora, se você nada disso, você não tem nenhum impedimento que permita que você venha aos cultos, irmão, repensa tudo isso. Talvez você esteja colocando Deus dentro de uma caixinha que você delimitou o espaço. Porque Deus não tem obrigação de nos abençoar. Ele nos abençoa pela sua graça e misericórdia. Irmãos, são raízes da nossa fé que algumas vezes nós precisamos parar e pensar. Como é que a gente tem pautado os nossos dias? Como é que a gente tem conduzido a nossa vida cristã? Mas antes de eu falar aqui sobre Deus, sobre Jesus, que é o tema, que é a importância, é o que importa, de fato. Eu gostaria de levar os irmãos a pensar o que nós somos, inclusive. Porque aí a gente começa a ter uma amplitude maior. A gente começa a pensar no tamanho desse Deus que muitas vezes nós somos levados a relembrar. Saber a gente sabe. Levados a relembrar o tamanho desse nosso Deus. E falar sobre nós, irmãos, nunca foi fácil. Não sei se você já participou de alguma entrevista de emprego, não sei. Fale sobre você. Eu, de vez em quando, tenho uma atividade que eu preciso fazer, passar por um teste psicológico para validar um certificado. E ali é sempre a mesma coisa. Ela coloca a psicóloga, coloca um papel ali, e ela diz assim, em determinado momento: fale sobre você.
Difícil demais isso. Por que você gosta disso? Por que você gosta daquilo? Por que você não gosta daquilo? Então, falar sobre nós é complicado, é difícil. Mas a gente nós precisamos lembrar o que nós fomos antes de Cristo. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente se depara com uma notícia não muito agradável sobre nós. Depravados, nascidos no pecado, por Adão, egoístas. E como Paulo, ele diz ali nas suas cartas, olha, não julga não, porque os que estão aqui, muitas vezes, estão aqui, mas você foi também igual a eles. Então a Bíblia vai nos colocando, inclusive em Romanos 3:23, dizendo assim, olha, vocês todos nós estávamos longe da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Isso é fato sobre nós, é fato sobre cada um de nós. Mas agora, claro, a Bíblia é maravilhosa e ela nos traz agora uma boa notícia. E a boa notícia, meus irmãos, não vem desse pastor aqui, apenas transmitindo para os irmãos o que a Bíblia já disse, ela diz. E a boa notícia, então, ela vem do céu, e Paulo, escrevendo aos Colossenses 1:20, vai falar o seguinte, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, pela cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra, como as que estão nos céus. Essa é a boa notícia. Que pela cruz ele nos reconciliou. Agora, quando nós olhávamos para Romanos 3:23, agora a gente não se vê mais lá, porque agora a cruz nos transformou, o Senhor nos resgatou, nos regenerou, nos deu outra conduta, outra vida. E agora então a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Agora a Bíblia diz, irmãos, que nós temos 2 endereços. Nós temos um endereço aqui na rua da igreja, e aqui a igreja se reúne, e temos o endereço do céu. Agora a Bíblia diz para nós que, como éramos, não somos mais, e agora nós somos um sacerdócio santo, nós somos um povo escolhido, nós somos o corpo de Cristo, e nós somos herdeiros da promessa, louvado seja Deus. O mesmo apóstolo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele disse no capítulo 5:17, assim que se alguém está em Cristo, agora presta atenção nisso, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a nova identidade em Cristo. Essa é a nossa identidade em Cristo. Novos, reconciliados, tudo se fez novo. A pergunta é, estamos em Cristo? Somos nova criatura? As coisas velhas realmente já passaram? Eis que tudo mesmo, e de fato, se fez novo. Eu gosto muito de uma frase de Paul Washer, que ele diz assim, qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Paul Washer perguntando, se vive como vivia antes, está dizendo, Deus me salvou, mas vive como vivia antes, a pergunta de Paul Washer é, salvou do quê? Do quê? Se não está em Cristo, se não é nova criatura, se as coisas velhas não passaram, se nada ainda se fez novo, então a pergunta ela precisa ser feita. Salvou de quê? Voltamos à metáfora. Deus dentro de uma caixinha. Um Deus para cada um. Irmãos, isso importa. Importa nós sabermos tudo isso. Quem nós somos, quem nós éramos, quem nós somos. E agora a gente passa, então, a conhecer um pouquinho do eu sou. Conhecer um pouquinho daquele o qual Moisés foi chamado para, como instrumento do Senhor, libertar o povo da escravidão. E agora Moisés, ele chega numa situação, uma conversa com Deus, mas ok, mas quando eu chegar lá, eles vão perguntar, quem é que te enviou? Quem é que te deu, carimbou o passaporte para você vir aqui? O que eu vou falar? Qual é o teu nome? E ele diz, eu sou. Irmãos, esse eu sou tem uma dimensão muito grande.
Porque o eu sou vai remeter àquele que estava desde o princípio, que a Bíblia diz, que está conosco no presente e que está lá na eternidade, onde estaremos. Essa é a dimensão do eu sou. E nós, irmãos, em Cristo, nós somos aquilo que a graça dele nos tornou. Agora, no verso que lemos aqui, eu penso que 3 razões principais, Deus diz a Moisés, tu vai dizer lá que eu sou. Eu sou. A primeira razão, irmãos, é que Moisés precisava saber quem o estava enviando. O coração do homem, nós sabemos que ele é cheio de pecado, né? Nós somos transformados e tudo mais. Hoje Cristo abriu nosso coração, nos limpou, mas nosso coração, irmãos, ele é enganoso. Melhor colocando, é enganoso. Veja se talvez Moisés não tivesse tido essa conversa, esse diálogo com Deus. Então, não, vai lá e diga o que você bem entender. Não, mas não foi assim. Você vai dizer que o eu sou te enviou. Ele precisava saber, irmãos, que por ele mesmo ele não iria fazer nada. O pastor não faz nada numa igreja sem a graça de Deus. Os líderes não fazem nada numa igreja sem a graça de Deus. Uma igreja, ela não acontece, ela não existe sem a graça de Deus. Outra razão, irmãos, é que Deus queria mostrar que Ele é eterno, somente Ele é autoexistente, somente Ele é transcendente, estava lá, está aqui, está no futuro. Moisés precisava saber e dizer para aquele povo, olha, o Deus que estava lá no início, é o Deus que está comigo agora, que me enviou. O Deus que está lá é o Deus, esse é o nome dele, Ele me enviou, é esse Deus. O eu sou, irmãos, vai remeter à eternidade, vai remeter ao desde sempre. Moisés precisava transmitir esse recado, entender isso, que nós não existimos por nós mesmos, existimos pelo eu sou. Nós somos limitados pelo tempo. Nós fomos pecadores, mas nós fomos resgatados por Cristo. Mas nós não estávamos lá no início de todas as coisas. Quem estava lá era Ele. Hoje somos transformados e nós seremos glorificados. Mas só Ele é eterno. Eternidade, irmãos, é um atributo somente de Deus. Nós somos mortais. Um dia, a Bíblia ensina que nós, se mortos, se Ele não voltar antes de nós morrermos, ressuscitaremos. E estaremos com Ele. Então nós passaremos agora a um corpo glorificado, diferente. Agora sim, vivendo a eternidade com Cristo, a morte não vai mais acontecer. A Bíblia diz que ao homem está reservado morrer uma vez só. Uma terceira razão é que Moisés precisava dizer para aquele povo, o eu sou me enviou, porque aquele povo talvez não iria confiar nas palavras de um homem mortal como eles. Mas quando nós dissemos, o Senhor me enviou, estamos com o Senhor, é Ele que faz. Agora, então, as coisas mudam. Agora, então, não é mais pelas palavras de Moisés, mas agora a confiança é depositada em Deus. E Moisés está sendo apenas um instrumento. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que não é o tempo de igreja que nós temos, não é o tempo de ministério que o pastor tem, não é o tempo que nós frequentamos os bancos da igreja, que faz acontecer as coisas, mas o eu sou que nos abençoa em todas as coisas. E nós vivemos, e nos movemos, e existimos, como diz a Bíblia, por Ele. Agora, irmãos, gostaria de levá-los também a pensar isso no Antigo Testamento.
Moisés, conversa com Deus, vai lá, liberta meu povo e diga lá que o eu sou te enviou. Quando nós chegamos no Novo Testamento, e a Bíblia é uma só, novo e antigo, antigo e novo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, você encontra um evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. E quando João escreve aquele evangelho, ele tem em mente só uma finalidade: provar uma tese. E a tese que ele iria provar ali é que Jesus Cristo é Deus. E ele vai fazer isso de algumas formas. E o contexto ali, quando João escreve, os demais apóstolos já haviam morrido. João foi o último a morrer. Ele estava vivendo, irmãos, pensa numa igreja do primeiro século, agora, sob a influência do pensamento grego, onde o pensamento grego, ele ensinava, ele se pautava que o corpo é mau, o espírito é bom. Então, eles não criam ressurreição por conta disso. Eles não criam que alguém pudesse ter ressuscitado como Jesus. E agora, então, nos céus. Então, a igreja estava, irmãos, sofrendo essas coisas, essas ameaças. Ali, os irmãos estavam sendo tentados, eles estavam sendo influenciados pelos pensamentos da época, dos gregos. E João precisava, então, escrever o evangelho e dizer: olha, Jesus é Deus. Inclusive, ele é o eu sou lá atrás. E ele vai fazer isso de algumas formas. Ele vai trazer para aquela igreja, para aqueles irmãos daquele tempo, uma forma diferente que eles entendessem. E ele vai provar essa tese. Então, quando nós chegamos no capítulo 6, verso 35 do Evangelho de João, nós começamos a ver algumas coisas. E João, antes disso, ele coloca alguns milagres que o Senhor fez, são 7 milagres. Você sabe, você se lembra deles. Provando, então, que Jesus sim é Deus, e só um Deus poderia realizar milagres da natureza que foi realizado ali. Então João, ele começa dizendo algumas coisas, e ele diz assim: olha, Jesus diz que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Irmãos, o mundo tenta nos alimentar e se alimentar de tantas formas e maneiras. São formas e maneiras que não levam a satisfazer de forma plena. E Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. Irmão, só Jesus alimenta a alma. Só Jesus preenche o vazio. Só Jesus sustenta a nossa vida. Há pessoas com casa muito cheia, geladeiras repletas, despensa repleta, mas com o coração, com a alma vazia. Porque buscam, e buscam, e buscam, mas não se satisfazem. Quando você olha para o Antigo Testamento novamente, quando o povo recebeu o maná dos céus, e o maná ele já remetia a Cristo, que é Ele que sustenta a alma. Aquele povo não entendeu nada. Eles queriam satisfazer, até juntar algumas coisas, reservar para o dia seguinte, aquilo apodrecia. Só Jesus sustenta a alma. Mas Jesus disse mais. O eu sou disse: eu sou a luz do mundo. Lá no capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Irmãos, ele não diz eu fui, eu serei. Ele diz eu sou, porque o eu sou vai contemplar passado, presente
e futuro. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a única luz, inclusive, que pode iluminar os corredores vazios. Eu sou a única luz que pode te dar direcionamento. Não há outra, não há outra luz. Nós dependemos da luz. Se a energia terminar agora, você que é mais acostumado com a arquitetura aqui da igreja, você vai ter facilidade em sair. Eu vou tropeçar aqui. Mas talvez você, até mesmo você, no escuro, tenha dificuldade. É a mesma questão de Cristo em nós. O eu sou, eu sou a luz. Eu sou o que ilumina o caminho. Eu sou aquilo que dá direção. Irmãos, quais os benefícios de andarmos na luz de Cristo? Agora, o homem que andava em trevas morais não anda mais. Aquele homem transformado já não anda mais em trevas morais. Talvez seja uma dificuldade para muitos lá fora, para nós não. Em trevas espirituais, trevas emocionais. E vive com aquele pesar, com aquelas questões emocionais, e vive dia a dia, e anda ansioso, e vive ansioso. Nós não vivemos ansiosos. Bom, não é pecado ter ansiedade. Você vai ter ansiedade. Uma entrevista de emprego, um trabalho, um casamento, um aniversário, uma reunião, não tem problema nisso. O problema que a Bíblia diz que é pecado, quando nós andamos ansiosos, nós vivemos ansiosos todos os dias da nossa vida, e eu vou dizer para vocês, irmão, que 70% das ansiedades daqueles que andam ansiosos não se realizam, não se concluem. 10% apenas, 20% não vai resolver em nada. Não precisava disso. E nós, muitas vezes, andamos e vivemos dessa forma. Mas Jesus traz luz sobre isso. A luz, irmãos, ela tem uma característica muito grande. E por que muitos, eu penso assim, por que muitos não querem andar nesta luz? Porque a luz, ela revela quem nós somos. A luz revela, inclusive, nosso pecado. Tem alguns crentes, irmãos, que eles passam a andar de igreja em igreja. Crentes que a gente conhece, sabe que é crente, mas falta entender essa questão. Porque quando o pastor fala assim, viu, isso aqui não está certo. Isso aqui está errado. Tem um irmão que me procurou algumas vezes e disse assim, pastor, minha vida financeira não sai do lugar, não acontece. Eu falei, irmão, um ano atrás eu fiz uma pergunta para você, e agora, um ano depois, você está com a mesma fala comigo, e eu quero perguntar para você, eu já sei a resposta. Mas eu quero ouvir de você. Você entendeu a graça? Entendi. Nesse contexto, entender a graça, sem entender que você precisa entregar seu dízimos, trazer seus dízimos com alegria na casa do Senhor. Não porque Deus precisa de dinheiro, mas porque você entendeu a graça e agora você precisa entregar seu dízimo. Você entrega seu dízimo? Não entrega, irmão, você vai continuar enroscado. Você vai continuar nessa sua vida. Porque, irmãos, eu estou lançando luz sobre você agora. Estou dizendo assim, olha, a luz do Senhor está aqui. Está dizendo o seguinte, olha, você está errado. Errado aqui, errado ali, errado ali. Então, se você não consertar aqui, e agora você está no claro, e nós estamos entendendo a sua situação. Irmão, sabe o que esse moço fez? Eu, sinceramente, esperava que ele dissesse assim, pastor, louvado seja Deus, porque o Senhor falou meu coração através do Senhor. Eu esperava isso. Aquele moço mudou de igreja. Ele foi para uma igreja de 5 mil membros. Sabe por quê? Porque ninguém conhece ele. Aí ele entra, ele louva do jeito dele, o Deus dele dentro da caixinha dele, e ele vai embora. Porque o dia que um pastor, e essa igreja é uma igreja séria, muito séria, inclusive, muito séria. O dia que o pastor que estiver cuidando dele ali, do grupo dele, né, que eles dividem em tantos pastores, chegar para ele, viu? Irmão, como é que está a sua vida? E chega nessa questão do dízimo, que fala, mas está enroscado aí, você entrega seu dízimo? Aí ele vai falar, pastor, estou indo para outra igreja. Então, tem irmãos que procuram isso.
Igreja, 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 porque não entenderam que Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, mas essa luz tem um peso muito grande, porque ela vai trazer luz, vai lançar luz sobre a nossa cabeça e vai mostrar quem nós somos diante dEle. É situações para a gente pensar. Mas ele diz assim em João 10, 9, ele diz, eu sou, mais um eu sou aqui, eu sou a porta, eu sou a porta. Irmãos, que expressão maravilhosa. E se alguém entrar por mim, será salvo. Não é se alguém entrar por esta porta da igreja que vai ser salvo. Não é nós enchermos um batistério aqui e falarmos assim, olha, hoje é dia de batismo, e anunciarmos no bairro aqui, é dia de batismo, venham e sejam batizados. Não é isso, não é assim que funciona. Porque não é o entrar pela porta, não é o batizar, mas é o crer em Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Não é quem for batizado e crer depois será salvo. Eu não batizo. Se a pessoa não disser, eu creio em Jesus Cristo. Não batizo, irmãos. Eu sigo exatamente o que a palavra do Senhor diz. Quem crer e for batizado será salvo. Então, se crer, nós vamos batizar. E para crer, precisa testificar, precisa testemunhar, precisa andar com a gente, precisa tomar muito café com a gente. Precisa entender aqui, como nós entendemos na IBD, quais os ritmos são possíveis. Será que eu posso trazer tudo que é ritmo lá de fora para o culto? Entender essa situação de separar as coisas, é entrar pela porta certa, e a porta é Jesus, não há outra porta, não existe. Ele vai dizer, eu não sou uma porta, eu sou a porta, eu não sou a religião da porta, entre pela porta da religião ABC. Irmãos, eu amo nossa denominação batista, eu amo, mas eu sou de Jesus, a porta é Ele para mim. E se um dia a nossa denominação mudar as características, eu vou continuar com Cristo. Eu sirvo a Cristo. Respeito e honro a nossa denominação. Amém por isso. Sou batista por convicção. Mas antes de ser batista, sou de Jesus. A porta é Jesus Cristo. É a única porta. Jesus vai dizer para nós, olha, não existe outra porta. Mas Ele vai dizer, olha, eu sou a porta da libertação. E quem entrar por mim será salvo. Irmãos, é tão abençoador isso. Eu sou a porta, a única porta, e eu sou a porta da libertação. Aquele que entra por essa porta, não fica mais preso, não fica mais amarrado na religiosidade, não fica mais amarrado em costumes. Estava conversando com o pastor essa semana, e disse assim, pastor, na minha igreja, a maioria dos irmãos estão preocupados com algumas coisas, e eu acho muito bacana o zelo, e eu gosto mesmo. Eu gosto de coisas arrumadinhas, e eu fiquei muito feliz aqui, com os irmãos já arrumam muito bem aqui, eu estou muito feliz. Eu não gosto de banco torto, já falei isso. Sou chato esse negócio. Mas, irmãos, isso não é o importante. Deixa o banco torto, vão cuidar dos irmãos. Deixa as coisas aí, vão dar os 15 abraços aí no final do culto. Vamos perguntar como é que está, como é que vai ser a sua semana. Depois a gente volta e arruma os bancos. Mas são as pessoas, não são as coisas. É isso que deve nos mover no reino. Porque o Senhor nos liberta de tantas coisas. Ele disse, pastor, é isso que acontece. Tem os irmãos lá cuidando disso, daquilo, esquecendo. E estamos recebendo tantos visitantes lá. E os irmãos esquecem de abraçar os irmãos, de falar com os irmãos, de tomar o café com os irmãos. Porque estão preocupados com a aparência. Irmãos, o Senhor nos liberta disso. Quem entra por essa porta, vos libertarei da religiosidade. Sirva a Cristo, mas sirva muito bem, mas não sirva com religiosidade. Tem pessoas, irmãos, que estão entrando por tantas portas dos prazeres, bebendo todas as taças dos prazeres. Entrando pelas portas, irmãos, que muitas vezes não acha a saída mais. Eu estava vendo uma entrevista de uma moça esses dias, e ela começou a jogar no tal do tigrinho. Não sei nem o que, eu ouvi falar com esse negócio. Eu sei que você vai amarrando a pessoa, quando vê, perdeu tudo. E ela perdeu tudo, literalmente, inclusive o marido. Os pais venderam casa para cobrir dívida dela, porque ela pegou dinheiro com a agiota.
Irmãos, ela entrou pela porta do jogo, pela porta errada. Ela tentou ficar rica. Ela olhou para o dinheiro, para a porta do dinheiro, dos bens, dos prazeres, daquilo que o jogo poderia trazer para a vida dela. Ela não entrou pela porta que é Cristo, que é a porta que liberta, que a libertaria se ela tivesse escolhido a porta certa. E eu duvido que ela não tenha ouvido falar de Cristo na sua vida, a moça já mais de 40 anos. Irmãos, ele vai dizer que em João 10... Mas João, ainda na porta, ele vai dizer para nós que ele é a porta da salvação, e ele é a porta da libertação, e ele também é a porta da provisão. Provisão. Por que eu vou apostar meu dinheiro? Por que eu vou entrar por algumas questões de ganância, onde a provisão quem nos dá é Cristo? É Cristo, é Cristo. Ele provê o nosso dia, provê o nosso sustento, provê a nossa mesa, provê a mesa dos nossos irmãos, nossos filhos, provê. Irmão, não se preocupe, trabalhe, mantenha as suas contas em dia, não relaxe nisso. Uma vez eu preguei isso, um novo convertido parou de trabalhar. A esposa falou: pastor, pode passar aqui na minha casa para eu conversar um pouco? Pode. O senhor pregou lá que ele é o Deus da provisão, e quem entra pela porta é liberto e recebe provisão. Aquele moço parou de trabalhar. Falei: irmão, ele já era vagabundo antes. Ele só quis aproveitar a oportunidade. Eu não preguei nada disso. Eu estou dizendo que o Senhor provê, o Senhor nos abençoa, o Senhor, pelo misericórdia, o Senhor dispensa a graça. Mas eu nunca disse que você precisa parar de trabalhar. Então você não para de trabalhar. Amanhã vai levantar cedo, viu? Todos nós. E vamos trabalhar. Saúde. Senhor, obrigado por isso. Bom é o nosso pão. Agora, o que nós não podemos fazer é fazer aquelas despesas enormes para garantir para um mês, para 2, vai estragar esse negócio. Não vai estragar. Confia no Senhor, Ele vai dar. Ele vai, calma. É a provisão, em especial, a provisão espiritual. É aquilo que nos alimenta a alma. É aquilo que nos sacia a alma. É aquilo que nos conforta a alma. É a provisão dos céus. Porque na sequência ele vai dizer: irmãos, olha, eu sou o bom pastor. Isso me consola demais. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. E ele vai dizer mais: olha, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, que segurança do crente. Segurança que nós temos. Ele é o bom pastor. Esse mesmo astronauta que eu citei no começo, o nome dele é Vitor, que estava na missão do Artemis II. Quando ele estava, teve um momento que ele estava no vazio da Terra, que eles chamam, que é a comunicação com a Terra, com a base, ela é interrompida, é um vazio. E aí fiquei pensando, aqueles 4 astronautas ali, olha, está chegando o momento, está chegando a hora, nós vamos perder comunicação com a Terra, nós vamos estar agora só nós 4 aqui. Mas o Vitor disse: não, é nós e Deus. E aí ele, quando estava para entrar nesse vazio do espaço, onde perderiam a comunicação, esse moço refletiu sobre o amor de Cristo. Irmão, coisa linda. Eu salvei aqui, e eu fiquei meditando assim dias sobre isso. E ele disse assim: olha, quando nós nos aproximamos do ponto mais próximo da Lua e do ponto mais distante da Terra, enquanto continuamos a desvendar os mistérios do cosmos, eu gostaria de lembrá-los, ele dizendo ali, ele ministrando ali, e ele pregando para os seus amigos ali, eu gostaria de lembrá-los de um dos mistérios mais importantes da Terra, que é o amor de Cristo. Nós não estamos sozinhos. E ele vai dizer para aqueles amigos dele: olha, Ele é o bom pastor, Ele é o que cuida de nós, Ele nos ensinou o amor. Irmãos, e a Bíblia de fato, ela vai dizer que Ele nos conhece o nosso coração, conhece os nossos dias, que Ele é bom pastor, pastor que cuida das ovelhas, aquele pastor que protege, que guia e que deu a vida por elas.
Irmãos, é tão importante, porque a cruz não foi um acaso, a cruz não foi os homens que levaram o nosso Salvador à cruz, a cruz foi uma agenda dos céus. A cruz foi aquela que receberia o nosso Salvador, que foi morto antes da fundação do mundo, está lá em Apocalipse capítulo 5. Antes da fundação do mundo, a cruz já existia, foi uma agenda dos céus. E agora então, ele está dizendo, olha, eu sou aquele. Eu sou o bom pastor. E o pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele deu a vida por nós, verteu o sangue, e nenhuma gota foi desperdiçada, e não foi mesmo, e não vai ser. Ele tem aqueles que ele tem no coração, aqueles que o Pai lhe entregou, ele dizia, já, de maneira nenhuma os lançarei fora, eu morri por eles, somos a herança do Senhor, e ele voltará buscar a sua herança. Irmãos, os salmos, eles nos dizem tantas coisas também. Se você olhar o Salmo 22, ele vai nos apresentar Jesus como o grande pastor. O Salmo 23, ele vai falar que é o pastor que cuida das ovelhas. O Salmo 24, ele vai dizer que ele é o supremo pastor e que voltará a buscar as suas ovelhas. A grande pergunta é que nós fazemos e sempre fazemos. Precisamos entender isso, ovelhas dele, como ser ovelhas dele, como obedecê-lo, como caminhar com ele. Mas ele vai dizer, irmãos, em João 11, 25, algo muito interessante para nós, que passamos pelo luto, que passamos pela dor, que passamos momentos que nós perdemos nossos familiares, entes queridos. Todos nós passamos. E vamos, se não passamos ainda, vamos passar. A questão é se vamos passar, não nós vamos. A questão é quando vamos passar. Eu, pela graça de Deus, tenho meus pais vivos ainda. Mas eu sei que um dia vou passar pelo luto. Se a ordem das coisas acontecer, pode ser que eu vá até antes. Não tem problema também. Mas o luto, a morte, ela é clara, ela é evidente para nós. A Bíblia vai falar sobre morte, e quando Jó vai se referir à morte, no capítulo 18, ele vai dizer que a morte é o rei dos terrores. E é. Por que quem é que quer passar pela morte? É o terror para as pessoas, falar em morte. É o terror para aqueles que, só de pensar em morte, já estremecem. Mas para nós não. Ninguém quer morrer, não. Eu sei disso. Ninguém quer. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se for possível, deixa mais um pouquinho. Eu sei que está dizendo isso. Mas se passarmos pela morte, irmãos, estaremos com Cristo. E, irmãos, a morte, ela é chamada rei dos terrores porque ela causa esse medo nos homens, na humanidade. Porque a morte, ela interrompe planos, ela interrompe situações, ela separa famílias. Eu tenho meus pais vivos, Débora tem a mãe viva, o pai faleceu. E o pai dela, irmãos, ele faleceu em 6 meses, assim, quando descobriu a doença de um câncer. E ali, os 3, 4 meses, ele ainda fez cirurgia, primeira cirurgia, ele ainda conversava com a gente, mas a doença foi se prolongando e afetando, que ele foi perdendo a memória. Mas, irmãos, antes dele perder a memória, uns 2 meses antes, 1 mês e meio dele falecer de fato, eu pude dar um abraço no meu sogro, crente. Falar, sogro, eu amo demais o senhor sabe disso? Sei. E eu estou assim, com o meu coração muito triste com tudo isso que está acontecendo com o senhor. Ele falou assim, fica triste não. Irmãos, eu fui consolar ele, ele me consolou. Ele falou assim, um dia nós estaremos juntos. Eu sei que eu vou morrer. Não tem cura. Mas nós estaremos juntos. E eu vi naquele homem lá, irmãos, que me ensinou tantas coisas em vida, e à beira da morte me ensinou muito mais. E a gente não precisa ter medo disso, porque Paulo, falando aos Coríntios 15, 55, vai dizer, onde está ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós não temos mais medo da morte, porque nós servimos aquele que matou a morte.
Nós servimos aquele que venceu a morte, e a morte não tem mais poder sobre nós, louvado seja Deus, porque nós ressuscitaremos com Cristo. A morte pode, irmãos, até tocar o corpo, mas ela não pode tocar nossa alma. Porque a nossa alma pertence a Ele, não pertence à morte. Irmãos, João 15 vai trazer mais um eu sou aqui. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Que figura e verdade preciosa para nós. Ele sendo a videira verdadeira, e nós agora frutos dessa videira. Nós só temos vida por conta da videira. Nós não temos, o fruto não tem vida fora da planta. Não tem. Ele vai dizer, ó, eu sou a videira verdadeira. Irmãos, eu quero partir para a conclusão com os irmãos. Desse todos eu sou aqui, todos eu sou que nós falamos, tem um, todos eles, ele é dele. É dele. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta. Mas tem um que ele divide com a igreja. Ele vai dizer, quando ele fala, eu sou a luz do mundo. Quando nós lemos Mateus 5,14, ele vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. Então como é que fica isso? Porque o eu sou é ele. É ele e por ele todas as coisas. Ele é a luz do mundo. Agora, ele mesmo diz em Mateus, vós sois a luz do mundo. Irmãos, é muito simples entender isso. Nós somos a luz neste mundo, porque ele é a luz. O exemplo que não tem como ser outro, é a terra e a lua, é o sol e a lua. A lua tem a sua luz, mas não é própria. A lua reflete a luz do sol e nós refletimos Jesus Cristo. Por isso nós somos luz desse mundo. Se tirar Jesus Cristo, acabou a igreja. Se não tiver Jesus Cristo, não tem igreja, não tem cristão, não tem crente, não tem pastor, não tem ovelha. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Alguns pastores dizendo, eu sou, não, isso não é nada. Nós fazemos, nós somos, nós não fazemos nada. Nós refletimos Jesus Cristo. Irmãos, que essa igreja continue refletindo Jesus Cristo. Que sejamos luz nesse bairro aqui, luz nessa cidade aqui, entendendo que nós não temos luz própria. O pregador não tem a mensagem, o pregador transmite a mensagem. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É Ele. Não somos nós. Qual o papel da nossa igreja, irmãos? Qual o papel dos cristãos? Se não refletir essa luz, se não pregar o eu sou, se não dizer, olha, o eu sou me enviou a vós. Eu não vim aqui pelo meu braço, eu não vim aqui pela minha força, eu não vim aqui por isso, por aquilo, não. Eu vim aqui trazer a palavra do Senhor, e quando nós saímos para evangelizar aqui, os irmãos saírem para evangelizar aqui, digam, o eu sou me enviou. Para confortar o teu coração, para trazer uma mensagem de graça, mensagem de paz. Irmãos, que o Senhor nos abençoe com essa palavra, e quando perguntarem para nós, quem são vocês? Nós somos aqueles enviados pelo eu sou, por Jesus Cristo. Que essa palavra tenha enchido o nosso coração, e que Ele seja glorificado através de nossas vidas, aqui e onde andarmos. Tem uma música que diz assim, que no início era o eu sou. No início era a palavra, era o Deus Altíssimo, era o Deus Jeová, e que nele Cristo se revelou. E a Bíblia diz assim, quem quer conhecer a Deus, conheça Jesus Cristo. E nós cantamos assim, olha quão lindo esse nome é,
Não é isso? Quer ver? Se você conhece essa música. No início eras a palavra. Medita nessa letra. Um com Deus Altíssimo. O eu sou. O eu sou. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Louvado seja Deus. Ó, quão lindo esse Quão nome lindo esse nome é. Vamos é. cantar. Fique em pé, então. Vamos louvar. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, ó quão maravilhoso é. Deus, obrigado pela tua palavra que falou conosco, falou ao nosso coração. Deus, a semana está se iniciando e com ela tantas coisas nós temos. Ó Deus, cuida da nossa agenda. Muda se necessário for. E que em todos os momentos, ó Deus, da nossa vida, da nossa semana, nós não nos esqueçamos do eu sou. Daquele que nos salvou, daquele que nos enviou, daquele que nos regenerou, aquele que nos sustenta, aquele bom pastor que cuida de nós. Cuida dos meus irmãos, cuida da nossa vida. Nós oramos agradecidos porque o Senhor nos permitiu louvarmos ao Senhor mais uma vez nessa noite, enquanto culto coletivo. E agora, Senhor, nós vamos para nossa casa e nós vamos romper o culto coletivo e vamos entrar no culto individual. Ó Deus, que continuemos te louvando, te adorando, independente das circunstâncias. É a nossa oração, Senhor. Eu oro sim e faço em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus o Pai, a consolação doce Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre tua vida hoje e para todo sempre. Amém.